Continuação do testemunho do dia 11 de janeiro de 2019. A mensagem dos 3 anjos. Parte final. Mas os sábios entenderão. Não se pode haver uma conversão real sem que haja frutos e se veja uma mudança genuína. O amor de Deus não encobre nem justifica os pecados. Não se aceitará no céu aquele que diz ter fé em Deus e, no entanto, não guarda os seus mandamentos. Não há desculpa para o pecado e a indolência. A justiça de Cristo não é um manto que nos cobre enquanto continuamos pecando às cegas. Isso é um vil engano. Só um verdadeiro arrependimento e uma conversão pela graça de Deus nos fará merecedores da sua justiça, e somente pela sua ajuda e pelo seu poder chegaremos a ser perfeitos nele. E seguiu dizendo: quando desculpamos o egoísmo em nós, os maus pensamentos e más palavras, estamos educando a nossa alma para o mal. O amor de Deus pelo pecador não faz de Deus débil e não faz com que ele abaixe sua norma, mas Deus luta com o mortal para elevá-lo mais a essa norma. Deus não aceita o pecado. Ele não dará prosperidade àquele que transija com o pecado e siga seu curso errado, torcido. Seus pecados só poderão ser apagados mediante arrependimento real, porque Ele, o Santo Deus, não cobrirá o mal com o manto da sua justiça. Se prega que o manto da justiça é para cobrir os pecados, mas eu os digo que a justiça de Cristo não é um manto para cobrir pecados que não tenham sido confessados e abandonados. A justiça de Cristo é um princípio que transforma o caráter e vive na vida daquele que permite a santidade. Santidade significa ser íntegro diante de Deus. É uma entrega total do coração e da vida naquele que faz com que sua vida revele os princípios do céu. O Evangelho é Cristo na vida, e este Evangelho é vivo e ativo. É a graça de Cristo, revelada no caráter e desenvolvida através de boas obras. Nesse momento ele fez uma pausa e continuou dizendo: no céu, nós sofremos muita agonia, pois nosso amado Cristo Jesus, quando veio a este mundo, ele veio pelo pecador. O pecador estava destinado à morte eterna. Jesus veio para trazer paz, esperança e vida para todos que aceitarem. Ele morreu não para salvar o homem em seus pecados. Ele morreu para salvar o homem dos seus pecados. Um pecado apenas que não seja confessado e abandonado vai fechar a porta do céu ao pecador não arrependido. Porque com uma mancha de pecado, ninguém pode ser salvo. Mas o sangue de Cristo só servirá para aqueles que se voltem e sejam leais só a Ele em obediência. Todos caíram nas mentiras, nos enganos de Satanás. Ele os induziu a pecar e os abandonou ao desprezo e os induziu a não buscar o perdão. Mas não devemos nos desesperar. Se o inimigo nos vence, devemos pedir ajuda em humildade e buscar o perdão de Cristo Jesus, o perdão pela fé. Ao arrepender-nos e crermos na purificação através do poder de Deus, a sua graça e salvação será oferecida a nós gratuitamente. Este dom é outorgado, é dado
a todo aquele que busca. Lembram de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Ele reconheceu a sua condição de pecador, se humilhou, confessou e se arrependeu do seu pecado e sofreu uma transformação. Sentiu a sua condição de pecador e disse: Bem-aventurado o homem a quem Jeová perdoa sua iniquidade. Seguiu dizendo: Devem lutar como foi Cristo, pois ele foi tentado em todas as coisas, mas manteve a sua vontade submissa diante do Pai que está no céu, sem ceder no mínimo em fazer o mal e manifestar rebelião contra Deus. Ele desceu do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então, amados, meu hoje acompanhante me fez uma pergunta: o que é santificação? E ele mesmo respondeu: é dar-se a si mesmo de forma plena e sem reservas, corpo, alma e espírito a Deus, tratar de maneira justa, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Conhecer e fazer a vontade de Deus, sem levar em consideração o eu e a própria vontade, e ter uma mente celestial, pura, abnegada, santa, sem mancha nem ruga. A velha natureza, o velho homem, tentará voltar, pois a vontade da carne luta contra a vontade do Espírito. A vontade da carne nunca poderá herdar o reino de Deus. E ele continuou dizendo: é dever de cada mortal que deseja herdar a pátria celestial renunciar aos velhos caminhos, tendências hereditárias, hábitos antigos, porque a graça de Deus não se herda. Portanto, o novo nascimento se efetua com nova motivação, novos gostos, novas tendências. Os que assim são transformados pelo Espírito começam a viver uma vida nova e chegarão a ser participantes da natureza divina, e em todos os seus hábitos e práticas demonstrarão relação com Cristo Jesus. Enquanto eu meditava em todas essas palavras, meu anjo continuou dizendo: se chegarem a ser participantes da natureza divina, poderão ser puros, santos e imaculados. Ninguém deve desculpar seu temperamento por causa da sua tendência hereditária, e não devemos ter egoísmo, nada que deforme nosso caráter. Deus nos chama a glória e virtude. Temos o dever de obedecer ao chamado, se queremos herdar a vida eterna. Lembrem-se que apenas pela fé teremos poder para obedecer à perfeita e santa lei de Deus. Lembrem que essa foi a acusação do inimigo. Ele disse que para o homem seria impossível obedecer à lei de Deus. Mas Cristo Jesus veio e se fez carne como nós, para mostrar à humanidade que é possível sim guardar a lei de Deus, e assim a sua divindade, misturada com a humanidade, estará crucificada com Cristo Jesus. Então, dessa forma, será possível a nós obedecermos cada um dos preceitos de Deus. E continuou dizendo: examinai vosso coração e imitem nas suas vidas o modelo divino, e tudo vai concorrer para a vida eterna. Dizer que está com Deus só, às vezes não é suficiente, porque há caminhos que ao homem parece direito, e o seu fim são caminhos de morte. Lembrem-se da história do jovem rico. O anjo continuou dizendo: lembrai das virgens insensatas. Eram mornos, porém sinceros, e pensaram que estavam no caminho correto, que levaria ao céu, mas não foi assim. A Cristo se acha na interseção de dois caminhos, totalmente opostos, e vós tereis de escolher. Parai e analisai o vosso caminho, porque o Senhor Jesus está colocando o caminho diante de vós.
uma escolha, um caminho que é de vida e outro que é de morte. Jesus quer que vós escolhais o caminho da vida. Só assim permitiremos uma total transformação em vossas vidas. O anjo continuou dizendo: e tomareis então o caminho que dará acesso ao caminho de Deus. Muitos milhões professam seguir a Cristo, mas não têm uma religião genuína. Se realmente querem vencer, essa é a chave. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas essa paz não significa pisotear a verdade e não exaltá-la. E a santidade é integridade para com Deus, uma entrega total e absoluta em obedecer e fazer a vontade de Deus sem perguntas. Deus não aceitará outra coisa que não seja pureza e santidade. Não aceitará uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter. Isso nos excluirá para sempre da herança celestial, de todas as glórias e tesouros do céu. Lembrem que os traços de caráter que vocês cultivarem não serão mudados pela morte. Vos levantareis da mesma maneira, com a mesma disposição que tinhais antes quando vivos na sociedade. Todos terão luz, entendimento suficiente para enxergar seus pecados e seus erros. E se desejarem sinceramente deixar os seus pecados, olharão para a santidade e aceitarão a justiça de Cristo, a santidade do Senhor, e vocês obterão toda a ajuda celestial para conseguir. O Santo de Israel é demasiado puro para contemplar a iniquidade. Um pecado é tão grave à sua vista como outro pecado. Não há exceções perante um Deus imparcial. E ele disse, Salmos 24, versos 3 e 4. E seguiu dizendo: o único caráter que é aceito perante Deus é aquele sem egoísmo. O egoísmo precisa ser sacrificado diariamente. Há uma urgente necessidade de decidir, ter uma diária conversão a Deus, trabalhar enquanto é dia e já vem a noite quando ninguém poderá trabalhar. Só poucos, muito poucos, diante do número dos habitantes da terra, serão salvos para a vida eterna, mas as multidões que não aperfeiçoaram suas almas, seu caráter em obediência, serão destinadas à segunda morte. A todos está aberta uma fonte para lavar as suas impurezas. Há remédio para o pecador, mas este não poderá ser aplicado se não for aceita pela fé e anelado para consegui-lo desesperadamente. Deve haver um verdadeiro arrependimento da vossa maldade, o anjo continuou dizendo. E isso deve ser engano, deve ser sem engano e sem hipocrisia. E ele disse, Atos 3, verso 19. A porta do coração deve ser aberta. E ele disse, Apocalipse 3, verso 20. O olho do Eterno não dormirá. Ele conhece todo o pecado oculto. E os culpados sabem exatamente qual o pecado que devem confessar, para que suas almas fiquem limpas diante de Deus. Ele conhece tudo sobre vocês e todos os motivos que os movem. Todos terão luz, entendimento suficiente para ver seus pecados e erros, e assim terão a oportunidade de aceitar ou rejeitar o perdão. Esforçai-vos, pois o vosso galardão é grande no céu. Esforçai-vos para serdes despojados do eu, e quando o coração for purificado, é dever de cada um mantê-lo sem contaminação. Lembrai-vos que cada um deverá se encontrar frente a frente com o juiz, e os pecados secretos serão expostos à vista de todos, e ele disse, Lucas 8, 17.
É necessário experimentar um novo nascimento em Cristo Jesus. E esta é uma experiência rara em que vivemos no mundo, mas é necessária. Ninguém estará pronto sem essa experiência. Logo, muito logo, todos estarão em um dos dois grupos: os que guardam os mandamentos de Deus, ou os que adoram a besta e a sua imagem e recebem a sua marca. O sábado será a pedra de toque da lealdade, mas a forma vã de adorar aqueles que dizem que são meu povo não os habilitará para a prova final. Então, amados, meus ouvidos escutavam tamanha verdade, e então, nesse instante, passou outro anjo de luz, com um letreiro que dizia: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, ele também beberá do vinho do furor que será vertido na copa da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro, e o fumo do seu tormento sobe para sempre, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 9 a 12. Não penseis que Deus pode ser enganado, ele disse. O selo de Deus jamais será colocado em uma pessoa impura, em seres humanos ambiciosos e amantes do mundo. É necessário colocar o manto da justiça de Cristo, pois ninguém entrará com sua própria roupa e por seus próprios méritos. Estamos em perigo com pensamentos mundanos. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Ele continuou dizendo: ninguém que não possua o caráter do nosso grande mestre poderá recebê-lo. Ele repetiu 3 vezes: ninguém que não possua o caráter do grande mestre poderá recebê-lo. Uma grande multidão terá uma decepção muito amarga no grande dia, porque muito poucos estão dispostos a se humilhar até o pó como criança, para poder receber a herança celestial. A prepotência, a soberba, a competição, a arrogância, o despotismo, a eloquência, a sabedoria humana vêm nublar a simples e clara verdade de Deus. Não há espaço para eles porque seus vasos estão cheios dessas coisas. A técnica humana, as ferramentas humanas retiram da vida das pessoas o grande consolador. A ciência veio a cancelar a palavra de Deus e a falsa história veio mudar a verdade divina. Insensatos em seu próprio entendimento, clama por todo lado a sua própria salvação e a de outros, e muitos estão exclamando amém. Mas eu vos digo que nenhum deles verá a herança eterna, porque não conheceram o dia da sua visitação e desprezaram por fábulas humanas a salvação da herança imortal. Então, amados, nesse momento ele se calou, mas logo continuou: acaso, para o mortal, a imortalidade é pouco? E o que o coração possui na forma mortal se conforma com isso? Com o que há nesse mundo e despreza a herança imortal? Ali chorará o valente, o correrá o homem de guerra, pois seu dia é vindo e ninguém o deterá. Ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, recordas, lembres de onde caístes e arrepende-te. Aí, amados, eu despertei e tem sido para mim um grande tema de estudos em minha vida e rogo a Deus que também seja na vida de vocês. Que Deus os dirija, que Deus os abençoe e que possamos todos
ser vitoriosos nas mãos de Cristo Jesus. Bênçãos.